Bem-vindos ao nosso bate-papo de todas as tardes. Bem-vindos. Vamos novamente agora conversar um pouco agora sobre BI, sobre a parte de gráficos, como demonstrar esses gráficos. Vou dar algumas dicas para vocês de como vocês devem expor seus gráficos, seus dados para uma classe executiva, para aquelas pessoas que vão consumir os seus dados. Uma coisa é ver um borrão de números nos relatórios gerados pelas plataformas de análise. Outra coisa é ver gráficos detalhados e coloridos, também gerados pelo software de análise, que ilustram instantaneamente tendências que podem ser facilmente compreendidas até pelos usuários mais não técnicos. Ou seja, aquele cara comum, aquela pessoa, o executivo. Tá? As ferramentas de visualização de dados são o que tornam os últimos possíveis. Tá? Eles colocam os dados em um contexto visual, criando gráficos, tabelas, mapas e outros elementos que podem tornar a análise muito mais significativa para os usuários corporativos. Com a visualização de dados, os analistas de negócio podem detectar com mais facilidade tendências, padrões e discrepâncias de mercado em um determinado conjunto de dados. Dada a maneira como o cérebro humano processa as informações, o uso de elementos gráficos como dados para visualizar dados complexos é muito mais fácil do que tentar decifrar tendências usando planilhas ou outros relatórios baseados em números. O visual é muito importante na hora de você passar uma informação. Então vamos lá. Como em qualquer outra ferramenta de tecnologia, existem práticas recomendadas para obter o máximo valor da visualização de dados. Aqui estão algumas dicas de especialistas. Mantenha as coisas simples, especialmente para usuários de alto nível. Primordialmente para usuários de alto nível. Diretoria, gerência, pessoas daquele tópico que não tem tempo. Embora o processo de análise por trás da visualização de dados possa ser altamente complexo, a visualização em si não precisa ser. Errem ao lado da simplicidade e elegância ao criar visualizações de dados, aconselha Darren Bramham, analista e diretor sênior da empresa de pesquisa Gartner. Existem limitações em relação ao que o cérebro humano pode processar eficientemente quando se trata de informações visuais. Portanto, mantenha os recursos visuais limpos e fáceis de digerir rapidamente. Mantenha-os simples com gráficos limitados, KPIs, que são principais indicadores de desempenho, claramente posicionados e forneçam as informações instrucionais necessárias para que os usuários possam entender a construção dos dados visuais, nuances associadas, etc. Diz Glandorf. Descobrimos que, se as visualizações são muito complexas para navegar, os usuários ficam sobrecarregados e a adoção sofre. Ou seja, se você fizer uma coisa muito sofisticada, você vai ter pouca adoção daquele seu gráfico. E vai ser abandonado consequentemente. Por isso, a Organização de Eficiência Médica, que usa uma ferramenta, por exemplo, de visualização do Tableau, como parte de plataforma de inteligência de negócios, desenvolveu recentemente um conjunto de modelos de design padrão para facilitar a aparência comum de todos os painéis. Ou seja, padronizou a apresentação dos seus gráficos. Isso é muito importante, porque isso garantirá que, independente do assunto, a estrutura do painel seja padronizada até certo ponto, promovendo uma navegação consistente. Tá? Ou seja, padronizou, todo mundo vai saber como é que é o formato. E outra coisa, considere o público. Na mesma linha, os gerentes precisam entender quem usará as visualizações e os painéis de design para atender às suas necessidades. A.J. Bergen, fabricante de produtos alimentícios de marca própria para varejistas e supermercados, começou usando uma ferramenta de visualização da Qlik em 2016 para obter maior transparência em sua cadeia de suprimentos. A empresa sediada em Lübeck, na Alemanha, usa as visualizações para apoiar processos como previsão para planejamento de demanda e logística de fornecedores. Eles mesmos falam que, quando pensamos nas melhores práticas de análise, aplicamos o que chamamos de método DAR, Dashboard Analysis Reporting, trabalhando com o Qlik para agregar valor em todos os três aspectos. Diz Martin Grimes, diretor de gerenciamento da cadeia. Ou seja, eles usam um método que eles criaram para poderem
visualizar de forma melhor dentro do que eles precisam. Porque, além de escolher quais dados serão inseridos no painel, você deve ter em mente o público e como as visualizações transmitirão esses dados com rapidez e utilidade. Tudo começa com o design do painel de upgrades, o que deve permitir análises fáceis e úteis para os usuários. Ou seja, conforme você mostra o seu painel, aquilo ali tem que apresentar para a pessoa uma coisa que seja tradicional, que seja fácil dela entender. Os relatórios são mais fáceis de criar e podem oferecer uma perspectiva panorâmica ou detalhar detalhes específicos conforme necessário, dependendo do caso do usuário. O executivo grande porte, aquele diretor, ele quer às vezes o resultado macro. Ele não quer chegar ao detalhe, mas ele quer entender por que aquilo ali aconteceu. Então, quando a empresa projeta visualizações para gerenciamento, você deve utilizar os seus medidores ou KPIs de medição única em um painel comum para ajudá-los a responder rapidamente a questão de saber se estamos no alvo ou não. Eles podem ser usados para comparar o desempenho ao longo do tempo e podem facilmente compartilhados com os tomadores de decisão em toda a empresa. Ou seja, aquele tipo de gráfico ele é visível e é padronizado para todo mundo na empresa poder entender. A TI também lembra que muitos usuários têm conhecimento limitado sobre alfabetização de dados. Por esse motivo, não usariam gráficos do tipo boxplot, tá? Que, por exemplo, eles são muito complexos. Coloca qualquer de caixinhas. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Tá? Então, aquele gráfico, ou seja, gráficos com muita complexidade podem não ser úteis. O mais simples é o melhor. Tá? Então, por exemplo, mapas de árvores para mostrar elementos como nível de serviço, valor de pedido para os grupos de produto. Para eles serviu muito mais. É muito mais fácil de vocês entenderem. Então, facilitem. Isso torna fácil para os usuários entenderem como coisas como valores de pedidos para clientes aparecem. Para eles, é fundamental entender isso. Tá? Outra coisa é fornecer treinamento para o uso adequado das ferramentas de análise. Não adianta você fornecer uma ferramenta para que toma e não ter treinamento. Hoje, muitas das principais ferramentas de análise inteligente de negócios possuem recursos sofisticados de análise aumentada. Isso significa que os usuários não precisam ser particularmente conhecedores de dados ou de tecnologia para obter visualizações das plataformas. Mas, entendendo que isso democratiza efetivamente o acesso a boas visualizações, mas também ressalta a importância da qualidade e da alfabetização de dados em sua organização. Ou seja, o cara tem que entender o que ele está fazendo, ele tem que entender o que ele está lendo, ele tem que entender um pouco das origens, ele tem que entender o que ele vai fazer com aquilo. Ou seja, você precisa alimentar sofisticadas ferramentas de análise aumentada com dados de boa qualidade. Isso é muito complexo. As pessoas têm que entender, o pessoal da base, quando gera um dado, ele tem que ter uma certa qualidade. E garantir que os usuários de negócio conheçam o suficiente sobre os dados para poder consumir criticamente o que as ferramentas geram. Ou seja, o cara tem que entender o que aquilo ali está dizendo para ele que ele possa fazer com que aquilo gere alguma coisa em questão. O Gartner tem vários clientes que estão realizando treinamentos sobre alfabetização de dados e oficinas de design thinking, além de treinamentos básicos focados em ferramentas de dados. Isso garante que os usuários não apenas saibam como navegar pelas ferramentas, mas também que pensem de maneira mais criativa e crítica sobre os dados que entram e saem dessas análises. Em última análise, isso trata-se de um impacto de relevância dos negócios com as visualizações de dados, independente de quão fáceis sejam as ferramentas. Ou seja, não é só criar facilidade, mas também criar um meio que aquilo ali se torne útil. Então vamos lá. Outra dica, verifique se as ferramentas corretas estão sendo usadas. Isso é muito importante. Não é qualquer coisa que você pode colocar na sua empresa. Pode haver uma tentação de implantar todos os tipos de tecnologia de visualização de dados, mas as empresas precisam considerar para que visualização de dados é necessário selecionar de acordo. Ou seja, é fácil se perder com novos recursos e funcionalidades oferecidos pelos principais fornecedores de análise de dados, inteligência de negócios e visualização de dados. Mas a principal tecnologia usada para visualizar dados hoje ainda é o Microsoft Excel, por mais que você tente mudar isso. O Microsoft Excel ainda é o maior método de visualização de dados. E se a extensão de que a sua empresa precisa é concluir tarefas básicas de visualização em conjuntos de dados menores, o Excel geralmente não é bom o suficiente. É fácil de usar, acessível e familiar para muitos.
Para as organizações que procuram uma ferramenta mais poderosa para integrar equipes ou linhas de negócios maiores, conecte vários conjuntos de dados de tamanhos e estruturas diferentes e que permita que os usuários explorem e experimentem diferentes visualizações de dados e, com isso, aproveitem recursos como aprendizado de máquina e, em seguida, o Excel não é resposta. Mas o que eu vou fazer então? A gente deve então encontrar uma plataforma de visualização única que atenda a todos os requisitos de conhecimento e atenda ao nível de conhecimento de todos, uma tarefa impossível. Ao analisar as ferramentas de visualização, as organizações precisam considerar os requisitos e os níveis de habilidade de vários grupos de usuários da empresa. Não adianta você botar uma Ferrari para as pessoas que não estão acostumadas a usar uma Ferrari. Tá? Outra coisa, mais uma dica, aproveite as visualizações para contar histórias. É interessante que você tenha todo um histórico daquilo ali. Por exemplo, você vai demonstrar uma venda, você tem um histórico de vendas, que aquilo ali possa acontecer. Porque à medida que as habilidades de visualização de dados de uma empresa aumentam, ela deve se esforçar para unir as visualizações em busca coerente de contar dados. Ou seja, isso pode significar o desenvolvimento de visualizações únicas e complexas e interativas, que permitem detalhamento e exploração para contar uma história coerente sobre um determinado tópico. Ou pode significar construir um painel ou uma série de visualizações em um relatório que, juntos e em ordem, conta uma história coerente sobre como e por que as coisas estão acontecendo no negócio. Os usuários mais avançados aprenderam a criar sequências de visualizações de causa e efeito. Ou seja, se eu faço isso, isso vai acontecer isso. Então isso é bem interessante. Por exemplo, numa casa de uma venda, se ela cai em uma determinada região de oportunidades podem se recuperar, você deixa os dados fáceis de contar essa história. Ou seja, se eu melhorar isso aqui, se eu melhorar aquilo, eu vou conseguir mudar a história daquilo ali. Então a história de sua empresa pode ter os principais indicadores de desempenho. Lembre disso, isso é muito importante. E outra dica, torne a colaboração uma prioridade. A colaboração entre partes interessadas é essencial para o sucesso na visualização de dados. Depois de criar uma visualização complexa que permite grandes insights, você não termina. Ou seja, o problema é isso, você não acaba ali, você não para ali. Você tem oportunidades para desenvolver essa percepção e ir ainda mais fundo ou mais longe. Mas a documentação e uso da plataforma certa, que promove a colaboração, são essenciais. Se uma equipe alavancou determinados conjuntos de dados ou escolheu determinadas visualizações em detrimento de outras, precisa documentar tudo e explicar detalhadamente a outras pessoas. Ou seja, não adianta apenas você criar, você tem que documentar, você tem que mostrar como é que aquilo surgiu. Tá? Porque a visualização de dados é um esporte de equipe, ou seja, não é de uma pessoa, é de todo um grupo. E incrivelmente valioso, porque permite que colegas aumentem rapidamente suas tarefas de visualização de dados e potencialmente continuem de onde você parou. Ou seja, no momento que você explica até onde você chegou, você permite que aquela pessoa consiga ir mais além. Você deve lembrar o seguinte, às vezes tem pessoas que se focam apenas na análise de dados, tem pessoas que se focam na visualização de dados, mas esses dois grupos têm que estar unidos, porque aquele cara que gerou a análise, ele tem que explicar como chegou naquele tipo de análise e a partir daí aquele cara que está visualizando vai poder entender melhor a consequência. Tá? Assim como toda aquela pessoa que gera os dados, que gera o padrão, que gera a massa, né? Nosso famoso Data Lake, ou lago de dados, onde você tem toda a informação da empresa num grande repositório e dali você vai retirando, vai unindo e vai montando toda uma infraestrutura de dados para que você possa gerar mais tarde um gráfico coerente e passível de ser analisado por um executivo, por exemplo, é muito importante. Ou seja, toda a cadeia de produção de dados ela tem que estar unida. A colaboração é fundamental para garantir níveis mais altos de produtividade e um retorno oportuno de todo o seu investimento. Então vamos lá. Ferramentas como Power BI, ferramentas como Click, ferramentas como Dundas e vários outros tipos de Tableau e vários outros tipos de ferramentas são importantes para você gerar o dado final. Mas toda a cadeia de geração de dados tem que estar unida. O dado primário, aquele dado principal, ele tem que ser coerente, ele tem que ser muito bem trabalhado. E o usuário que está imputando aquele dado, seja uma recepcionista, seja quem for, tem que entender a importância dele. Devem ter travamentos de tela que devem obrigar o usuário a gerar determinado tipo de dado. Ah, não precisa botar isso aqui não, senão vai ficar chato para a pessoa. Esquece.
Porque mais tarde você vai precisar daquela informação e você precisa ter aquela informação coerente. Não adianta você ter um dado aqui ruim, você não vai conseguir gerar uma informação no final para o seu BI ou para a sua análise de dados de forma adequada. O seu data lake vai ficar totalmente sujo. E no momento que você suja isso aí, você vai dar trabalho de limpeza. E às vezes a limpeza pode não ser efetiva. Às vezes a limpeza pode não ser possível. Então trabalhe tudo. Uma grande dica é isso. Você tem que gerar uma consciência na empresa. O seu dado é importante. É o principal produto da sua empresa, é o dado. Pois com ele você consegue pensar na sua empresa para frente. Nosso bate-papo de hoje, nosso papo de amigos hoje foi relativo a BI e algumas dicas que eu gostaria de ter dado a vocês. Eu espero que tenha conseguido passar isso de forma mais efetiva. Até um próximo bate-papo. Fiquem conosco e vamos adiante. Até mais. Valeu!